Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja no nosso meio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Nossa mãe querida, mãe milagrosa, perpétuo socorro. Salve São José. Salve povo de Deus aí em casa, que nesta manhã de quinta-feira, neste dia 10 de novembro, o tempo vai indo e nos levando a compreender melhor a dimensão da fé, dos grandes que deram testemunho de fé, de esperança e principalmente aqui de uma pessoa que manteve a sua fidelidade ao que recebeu dos apóstolos. Nós celebramos hoje a memória de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. E nós ouviremos o trecho do Evangelho de Lucas, do capítulo 17, de 20 a 25. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderia dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou está aqui. Não deveis ir nem comer atrás, pois como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, queridos irmãos e queridas irmãs, vivendo aquela experiência com o povo sofrido, no meio pessoas incrédulas, como os fariseus, doutores da lei, que queriam somente perseguir, controlar as palavras de Jesus, mas não tomaram consciência da necessidade de abrir o coração para a revelação do Filho do Homem que estava no meio de todos. Porque com Jesus, o reino de Deus se fazia presente. Por isso, Jesus alertando sempre o povo, o reino de Deus está próximo. Mas, por mais que aquele povo quisesse um sinal, um milagre, mas não cresce no Mestre, por mais realizações de sinais, eles não conseguiram enxergar a beleza do reino de Deus em Jesus, o convite de Jesus para o seguir, para a conversão dos pecados, porque no coração deles estavam vazios de esperança, de paz e de fé. E Jesus constantemente dizia: dias vireis, outro dia não me vereis jamais. Porque ele já estava apontando o caminho para
o seu testemunho final da salvação da humanidade. E pela fé, nós caminhamos com Jesus, vemos que a necessidade de reconhecer o reino dos céus é para sempre, não é só de um momento por causa da nossa necessidade humana. Estar com Jesus sempre, não porque Ele vai me dar uma graça, vai fazer um milagre. Ou aqueles que são Maria vai com as outras, que ora está na Igreja Católica, porque o missionário, porque o padre não concordou com seu modo de pensar, começa a maltratar, xingar a igreja, xingar o Papa, xingar, sabe, os católicos, os sacerdotes, e vai buscar outra igreja. E lá vai acontecer a mesma coisa. Então, aqueles que procuravam Jesus na época só por causa de necessidade pessoal, acontece no dia de hoje. Vai, pula de igreja em igreja, não está satisfeito ou satisfeita com nada, porque só procura Jesus na sua necessidade, só quando precisa. E tem muita gente do nosso meio familiar que só procura Jesus quando tem necessidade de pedir cura para uma enfermidade. Só lembra quando está doente. Só lembra quando tem dificuldade monetária, dificuldade em dinheiro, quando tem dívida, aí faz promessa, vai buscar o Senhor. Então nós não devemos agir desta forma, povo de Deus, queridos irmãos e irmãs. Nós devemos acreditar na vitória e também nos desafios. Nas dificuldades da vida nós devemos lutar, porque o amor a Jesus vence tudo. As provações existem, mas nós temos que ser firmes na fé, na esperança, ser firme na caridade. Porque dias virão que vocês não vão me ter no meio de vocês, porque eu vou para o Pai. E o Senhor já prepara o coração para que a ausência física aconteça, mas a presença espiritual continue em nossos gestos concretos, em nossos atos. Procure Jesus sempre, não no seu vacilo, não na sua necessidade. Procure Jesus na oração, participação da Eucaristia, na escuta da palavra, no ato concreto de caridade. Porque Jesus constantemente está em nosso meio. Ninguém tem o direito de desviar o outro do caminho do Senhor. Então procure viver assim intensamente, a exemplo de simplicidade de São Leão Magno, foi Papa, doutor, que na sua simplicidade, humildade, defendeu a fé cristã, os escritos sagrados, a doutrina da fé cristã, da doutrina social. E ele convocou em 451 o Concílio de Calcedônia para refletir a realidade daquela época e manter firme a sua fidelidade e apostolado, no qual recebeu a missão da Cátedra de Pedro em continuar as obras confiadas em São Pedro. Então, vamos pedir que Ele nos dê firmeza e certeza do nosso sim apostólico em nossa fé em Cristo Jesus, que não está aqui ou está ali, mas está dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre cada um de vocês e permaneça agora e sempre. Pai.